Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E a história que eu trouxe hoje para falarmos um pouco é sobre o John McCabe. Ele era um menino adorável que saiu em uma noite para ir a um baile no colégio e nunca mais voltou. A investigação levou mais de 40 anos até chegar em algum lugar e no vídeo de hoje eu vou contar o passo a passo do que aconteceu durante esses anos. E antes de continuar o vídeo, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. John McCabe nasceu em 13 de março de 1954 na cidade de Takesburg, em Massachusetts. Seu pai Bill era um engenheiro e sua mãe Evelyn trabalhava na biblioteca da escola. Ele era o filho do meio e tinha duas irmãs, a Roberta, que era a caçula, e a Debbie, que era a mais velha, 2 anos mais velha que ele. O John tinha os cabelos ruivos e os olhos azuis e era um menino cheio de vida e muito brincalhão. As irmãs contam que as mãos dele, quando ele era criança, estava sempre suja ou de graxa ou de alguma outra coisa, porque ele adorava ficar mexendo com motores, com essas coisas. Ele também gostava de brincar fora de casa. E é dito que ele sempre trazia todos os tipos de animais para casa. É dito que certa vez ele levou até um ganso para a casa dele. A família amava e respeitava muito um ao outro, e pessoas diziam que parecia que realmente eles viviam um sonho americano. Mas infelizmente, naquele ano de 1969, eles viveriam um grande pesadelo. Dia 27 de setembro de 1969 era o dia que mudaria para sempre a vida de toda a família. Um dia antes, no dia 26 de setembro, o John, com então 15 anos, pediu permissão aos seus pais para ir a um baile que teria na escola, que seria o Baile dos Cavaleiros de Columbus, na cidade ao lado chamada Lowell, que ficava a quase 10 quilômetros de distância da cidade onde eles moravam. Então era bem perto, dava cerca de 15 minutos de carro. O John estava muito animado para ir a esse baile e naquela noite ele tomou banho, deixou seu cabelo perfeito, passou uma loção pós-barba do seu pai, mesmo nem tendo barba ainda, e de acordo com a mãe dele, ele estava todo arrumado para a festa. Então ele estava muito feliz de estar saindo naquela noite. Ele iria até lá a pé e o baile iria terminar às 11 horas. A Evelyn, a mãe dele, imaginou que o John estaria em casa por volta da meia-noite. Mas quando deu esse horário, ele ainda não tinha voltado. E logo de cara, ela sabia que provavelmente algo errado tinha acontecido. Ela decidiu dirigir até a escola, mas nessa altura o baile já havia acabado e não tinha mais ninguém no local. Ela então passou com o carro ao redor da escola, chamando pelo John, mas ele não estava em lugar nenhum. Ela dirigiu pelas ruas perto da escola e também nenhum sinal dele foi encontrado. E nesse momento ela falou que começou a orar, porque ela sabia que tinha algo muito errado acontecendo. E você pode chamar isso de intuição de mãe, ou então como você quiser, mas ela realmente teve essa sensação ruim. O John era um menino que gostava de brincar, gostava de fazer piadas e pregar peças, mas ele nunca faria uma brincadeira que deixaria sua mãe preocupada por horas com ele. Ele também não iria para a casa de amigos sem antes avisar sua família. Ela então voltou para casa e ficou esperando ele chegar. Na manhã seguinte, a polícia foi até a casa da família para dar uma notícia. Eles pediram para o Bill os acompanhar até o porão para que a Evelyn não escutasse. Eles não queriam conversar com a Evelyn, eles queriam conversar com o Bill, com o pai do John. E lá eles informaram que o corpo do John havia sido encontrado. A Evelyn nesse momento estava com os ouvidos pressionados em um buraco de ventilação que tinha no banheiro e esse buraco dava para o porão. E então ela pôde escutar a notícia. E obviamente o mundo dela desabou nesse momento. Os policiais falaram que o corpo do John tinha sido encontrado por 3 crianças que estavam brincando em um terreno baldio na cidade de Lowell. E a polícia chegou nesse terreno às 9h45 da manhã e o John foi encontrado com as suas roupas, deitado de bruços. Ele estava com os pés e as mãos amarradas atrás dele. E tinham sido amarradas com uma corda. E essa mesma corda tinha sido enrolada em seu pescoço. Sua boca e seus olhos tinham sido tampados com fita adesiva. E a polícia logo de cara já começou uma investigação. Eles estavam determinados a descobrir quem tinha feito aquilo. Quando a Evelyn ouviu a conversa escondida e soube o que tinha acontecido com seu filho, ela disse que ela sabia que a partir daquele momento sua vida não seria mais a mesma. Ela estava sentindo a pior dor que uma mãe pode sentir na vida.
e seu marido, o Bill, no andar de baixo, estava sentindo exatamente a mesma sensação. O funeral do John aconteceu em 1º de outubro de 1969 e a cidade toda compareceu. Na cena do crime foi encontrada uma corda, a fita que foi usada para tampar os olhos e a boca dele, e nessas coisas foi encontrada uma impressão digital. E isso era tudo que a polícia tinha para investigar. E esse caso ocorreu no final dos anos 60, então os exames de DNA nem eram usados ainda para investigações criminais, então não seria fácil encontrar quem tinha feito aquilo. Mas havia algumas dicas de testemunhas que a polícia poderia seguir. Uma testemunha tinha visto um carro perto da cena do crime, na noite dos fatos. O carro era um Chevy Impala cor vinho e o modelo era ano 1965. E a próxima dica levou os policiais a um jovem de 16 anos chamado Mike Ferreira. O Mike afirmou aos investigadores que mal conhecia o John e que eles não eram amigos. Ele disse que tinha visto o John apenas algumas vezes, mas que naquela noite ele e sua amiga Nancy Williams estavam indo juntos ao baile de carro e eles viram o John indo a pé e pedindo carona na estrada. A Nancy disse que eles deram uma carona para ele até uma esquina, deixaram ele lá e depois não viram mais ele no baile. O Michael disse que assim que o baile começou, ele e a Nancy se separaram e ele se encontrou com seu amigo chamado Walter Shelley. Ele disse que junto com o Walter e um outro amigo, eles foram para a cidade comprar cerveja. Ele falou que eles foram no carro do Walter e esse carro era um Chevy Impala 1965 da cor vinho. Exatamente o mesmo carro que tinha sido visto próximo da cena do crime. A polícia então revistou o carro, mas não encontrou nada. A partir disso, o Walter Shelley era o principal suspeito do crime. Ele foi chamado para comparecer na delegacia e ele fez um total de 5 testes de polígrafo. E todos eles mostraram que ele estava mentindo. O Walter era um cara encrenqueiro e que sempre levava as coisas na brincadeira. E não foi diferente com a investigação. Ele levou tudo na brincadeira a questão de estar sendo considerado um suspeito. Então ele brincava com a situação e quando ele bebia, ele dizia aos amigos que ele era mesmo quem tinha feito aquilo. A polícia sabia que tinha algo errado com as histórias do Michael e do Walter, mas os investigadores não tinham evidências físicas para ligá-los ao crime. A polícia então começou a considerar outras linhas de investigação. Eles começaram a considerar como suspeitos traficantes conhecidos na região, homens que já tinham sido acusados de crimes sexuais contra menores, professores, vizinhos e qualquer pessoa que eles pensassem que pudesse ter alguma conexão com o John. Mas nisso, 2 anos se passaram e a investigação não chegou a lugar nenhum. E enquanto a polícia fazia a sua investigação nesses 2 anos, o pai do John, o Bill, anotava em um diário todos os detalhes que ele conseguia se lembrar sobre a vida do seu filho, tentando ao máximo manter a memória dele viva. Ele também pensava no filho dele todos os dias, o dia inteiro, juntando cada detalhe que se lembrava do John. E tudo aquilo, principalmente, era para tentar descobrir quem poderia ter feito aquilo com o filho dele. Ele também ligava constantemente para a delegacia e também ia até a delegacia perguntar se havia alguma nova pista do caso. E o Bill foi a pessoa que não deixou que esse caso caísse em esquecimento. Ele constantemente cobrava a polícia e também os investigadores para dar andamento no caso. E o pai do John e também os investigadores tinham um pressentimento sobre o Michael Ferreira e sobre o Walter Shelley, mas eles não tinham nenhuma evidência física contra eles. E então, no ano seguinte aos fatos, em 1970, o Michael e o Walter deixaram a cidade para servirem ao exército. Enquanto isso, a Evelyn, a mãe do John, sofria muito e ficava se perguntando se o seu filho tinha chamado por ela enquanto dava seu último suspiro. E é dito que ela até tentou amarrar uma corda no seu próprio pescoço para poder sentir a dor que seu filho sentiu antes de sua vida acabar. Então a família nunca mais foi a mesma. Durante os anos, a família continuou deixando também a cadeira onde o John costumava se sentar para jantar vazia e também com o prato posto durante os jantares. E eles não conseguiam suportar a ideia de um jantar em família sem ele. Então essa era uma forma de representá-lo em todos os jantares da família. E a verdade é que esse caso não avançou nada por 31 anos. Até que na virada do século, no ano 2000, em novembro daquele ano, aconteceu algo que comprovou o que muita gente já imaginava. Um amigo de infância do John chamado Jack Ward sempre prometeu ao pai do John que se ele descobrisse alguma coisa sobre o caso, ele contaria na mesma hora. E naquele dia, o Jack disse ao pai do John que ele tinha descoberto algo.
Ele disse que tinha se encontrado com um garoto da época do colégio, que era o Mike Ferreira. E ele disse que o Mike, durante aquele churrasco onde eles se encontraram, quando estavam todos sentados conversando, deixou escapar aleatoriamente que sabia quem tinha tirado a vida do John em 1969. O Jack falou que perguntou na mesma hora quem era e o Michael disse: foi o Walter Shelley. O Jack então perguntou ao Mike por que o Walter faria aquilo e, de acordo com o Mike, a razão pela qual o John teve sua vida tirada foi por causa de uma garota chamada Marla Shiner. Ele disse que a Marla era a namorada do Walter, mas tinha uma queda pelo John. E o Walter era um menino muito ciumento e, quando ficou sabendo disso, ficou com muita raiva. E sabendo daquilo, o Jack inicialmente não tinha ideia de como ele contaria aquilo ao Bill, ao pai do John, porque ele falou como que ele poderia chegar com essa informação depois de 30 anos e dizer: olha, eu sei quem tirou a vida do seu filho, eu sei por que eles fizeram isso e sei exatamente o que aconteceu. Sem que tivesse nenhuma prova. Para ele seria muito difícil fazer isso. Mas ele encontrou o momento certo, sentou com o Bill e contou tudo o que sabia. O Bill então escreveu tudo o que ele ouviu e decidiu chamar as autoridades. Mas infelizmente a polícia não levou aquilo muito a sério no início. A polícia achou que provavelmente isso era apenas mais uma pista que não levaria a lugar nenhum. E já fazia também 30 anos que o crime tinha ocorrido, então nessa altura qualquer pista também seria muito difícil de ser seguida. Mesmo assim, o Bill ficou durante anos ligando para a polícia e pedindo para eles investigarem o Michael. Mas 3 anos se passaram até que os policiais finalmente foram conversar com o Michael para ouvir o seu lado da história. E isso foi no ano de 2003. Ele estava morando em Salem, em New Hampshire, e trabalhando como operador de empilhadeira. Ele morava com sua esposa, com a Nancy Williams, aquela menina que ele levou ao baile na época dos fatos. E os investigadores perguntaram ao Michael o que exatamente aconteceu naquele churrasco e o que ele havia dito ao Jack. E ele disse que tudo aquilo que o Jack disse era mentira, que as coisas não tinham sido exatamente daquela forma. Ele falou que durante o churrasco estavam todos bebendo, comendo e se divertindo, mas que em determinado momento ele falou que parecia que estava sendo interrogado pelo Jack. Ele falou que o Jack ficou falando: admita que o Walter fez isso, você estava lá, você viu, você sabe que foi o Walter que tirou a vida do John. E ele disse que se sentiu muito pressionado naquele momento e com medo e acabou apenas concordando com o que o Jack estava falando e dizendo que o Walter realmente tinha tirado a vida do John. Ele disse à polícia que nunca quis dizer nada daquilo, que tudo tinha sido apenas uma conversa de bêbado. Os investigadores então perguntaram por que ele mencionou o nome da Marla Shiner durante a conversa e sobre os ciúmes que o Walter tinha. Então, o Michael disse que, na verdade, ele nunca tocou nesse assunto. Ele disse que quem falou isso sobre os ciúmes tinha sido o próprio Jack. E no fim, poucas evidências saíram dessa conversa. Ficou mais uma questão de eu disse, ele disse e não tinha provas nenhuma, e por causa disso, novamente, os policiais não puderam fazer muito com essa informação. 4 anos depois, em janeiro de 2007, Jerry Leone tomou posse como promotor distrital do condado de Middlesex e foi solicitado que ele examinasse um caso que estava arquivado, que era o caso do John McCabe. Ao examinar o caso novamente, eles encontraram outro nome que apareceu na história do Michael sobre a noite que o John teve a sua vida tirada. O Michael havia dito que na noite dos fatos ele estava com o Walter e também com outro cara. E esse cara era o Edward Alan Brown. Na época do crime ele tinha 17 anos e morava não muito longe da casa dos McCabe. Os policiais então encontraram o Edward e quiseram conversar com ele sobre o dia dos fatos. Ele disse que não tinha ideia do que eles estavam falando. Ele falou que nunca tinha sequer ouvido falar sobre o caso do John. E isso a polícia sabia que era mentira, porque qualquer um em Tewksbury, na época dos fatos, sabia o que tinha acontecido. Então era impossível ele morar naquela cidadezinha minúscula e não saber o que tinha acontecido com o John. E então a polícia recebeu uma ligação da Caroline, da esposa do Edward, e ela disse que achava que seu marido estava de fato mentindo. Ela disse que mais de 20 anos antes, o seu marido tinha confidenciado a ela que ele tinha se envolvido com um crime que tinha acontecido contra um jovem. E ela, vendo a polícia interrogar o seu marido, percebeu que esse tal jovem que seu marido havia mencionado era o John McCabe. Mas, novamente, não havia evidências físicas, então, mais uma vez, a investigação chegou a um beco sem saída. E o caso só foi para frente, de fato, em 2011, quando a detetive Linda Cowling foi colocada no caso.
Ela entrou na investigação determinada a descobrir quem eram os criminosos. E, de fato, ela conseguiu andar com esse caso. Foi a Linda que deu alguma esperança para Evelyn e também para o Bill, para os pais do John, mesmo depois de todos aqueles anos. Ela colocou toda a sua energia para descobrir novas evidências e realmente ela conseguiu. Ela começou a examinar as poucas evidências do caso novamente e, com a informação que a Caroline apresentou, ela sabia que o Edward tinha algo a ver com isso. Então ela se concentrou nele inicialmente. Ela apostou que, de todos os outros que também tinham envolvimento nesse caso, ele seria o único que tinha chances de contar a verdade para a polícia. Ela o interrogou 2 vezes e fez ele passar por um teste do polígrafo e ele acabou falhando nesse teste. E quando falaram que ele não tinha passado no teste, ele desmoronou e confessou o crime. E ele falou que, de fato, ele, o Walter e o Michael tinham envolvimento no crime contra o John. Diante disso, o Walter e o Michael foram detidos sob fiança de $500 mil. Já o Edward foi libertado sob fiança. Ele disse aos investigadores que estava na noite em que o Michael Ferreira e o Walter Shelley tiraram a vida do John. Os investigadores então chamaram a família do John e contaram a eles o que tinha acontecido. E eles ficaram totalmente em choque. Eles não podiam acreditar que depois de tantos anos o caso estava próximo de ser completamente solucionado. Em 15 de abril de 2011, depois de 41 anos, a verdade veio à tona. E então a promotoria anunciou as acusações contra o Edward por crime culposo. Por ele ser menor de idade na época e por ele não ter participado ativamente do crime, ele seria julgado de maneira diferente. Então, ele no final acabou nem indo a julgamento, na verdade. O Michael Ferreira e o Walter Shelley foram indiciados por crime em primeiro grau. Em 18 de janeiro de 2013, 43 anos depois do crime, aconteceu o primeiro julgamento e seria o do Michael Ferreira. Nessa altura, o Bill, o pai do John, tinha 85 anos e ele já estava bem doente e debilitado, mas ele ainda esperava que a justiça fosse feita pelo seu filho. E o Edward teve que testemunhar contra o Michael nesse julgamento. E agora falando o que de fato aconteceu naquele dia, de acordo com o Edward, na noite do baile em 1969, ele estava em casa assistindo televisão quando o Michael e o Walter apareceram em sua casa pedindo que ele os ajudasse com alguma coisa. Eles falaram que queriam que o Edward os ajudasse a encontrar o menino que estava andando por aí com a Marla e flertando com a Marla. Eles falaram que queriam dar uma lição nesse menino. Ele disse que eles dirigiram até a escola onde estava tendo o baile e no meio do caminho eles encontraram o John e pararam o carro ao lado dele. Ele falou que então eles pegaram o John e empurraram para dentro do carro no banco de trás ao lado do Edward. Ele disse que levaram o John para um terreno baldio ali na cidade de Lowell e ele falou que pensava que o Michael e o Walter iriam apenas dar uns tapas no John, mas aparentemente as coisas saíram um pouco do controle. O Michael e o Walter jogaram o John no chão e um deles disse que o ensinaria a não mexer com a Marla novamente. Eles bateram no John, depois amarraram os tornozelos dele e o prenderam em seu pescoço com a mesma corda. E então eles amarraram os seus pulsos e colocaram fita adesiva em seus olhos e na sua boca. E simplesmente deixaram ele lá no terreno baldio. O Edward disse que ele ficou no chão de bruços amarrado e eles simplesmente foram embora. Ele falou que depois disso, eles dirigiram por um tempo bebendo cerveja e o Edward disse a eles que eles deveriam voltar para buscar o John. E foi isso que eles fizeram. Ele disse que quando eles voltaram para o terreno baldio, ele decidiu ficar no carro e o Michael e o Walter saíram do carro para verificar o John. Ele falou que dentro de 20 a 30 segundos eles ficaram olhando ali para o John e depois voltaram correndo para o carro e foram embora. O Edward falou que eles pareciam muito agitados e abalados. E um deles disse que o John não estava mais respirando. Ele disse que eles ficaram apavorados nesse momento e depois voltaram para suas casas. E a causa da morte do John foi asfixia. Ele disse que a principal razão pela qual ele nunca se apresentou às autoridades com essa informação era por ter muito medo, porque na época dos fatos o Michael falou que se ele contasse a alguém o que tinha acontecido naquela noite, ele iria tirar a vida dele. E no julgamento, a resposta do Michael a tudo isso foi que o Edward estava mentindo e que isso nunca tinha acontecido. O advogado do Michael disse que o Edward simplesmente tinha sido manipulado pelos policiais a falarem tudo aquilo. Pelos próximos 2 dias no tribunal, o Edward continuou a ser questionado sobre sua história, até que ele acabou dizendo que realmente toda essa história ele ficou sabendo através dos promotores.
A defesa então perguntou ao Edward se ele estava mentindo sob juramento no tribunal por estar com medo, e ele disse que sim. Foi perguntado também à detetive Linda Cowling se ela tinha dado alguma informação ao Edward, e ela disse que não. Ela disse que ele mesmo apresentou todas essas informações para ela na época da investigação. A defesa começou a questioná-la sobre o fato dela nunca ter investigado outras pistas, por ela ter se concentrado apenas nos 3 suspeitos. Outra pessoa que tinha sido colocada como de interesse na investigação tinha sido um homem chamado Richard Santos, que tirou a vida de uma jovem no início dos anos 70 na mesma área e da mesma forma que o John teve sua vida tirada. Então, eles perguntaram por que ela nunca conectou o Richard ao crime contra o John. Outra pessoa de interesse era um homem chamado Robert Marley, que sofria de graves problemas de saúde mental. Ele tinha 25 anos na época dos fatos e, na verdade, ele conhecia o Michael Ferreira e o Walter Shelley naquela época. Os irmãos do Robert chegaram a falar com os policiais na época do crime que suspeitava que o Robert tinha feito aquilo, mas eles não tinham nenhuma evidência. Um dia depois do Robert ser interrogado, naquela época ainda, ele foi embora para a Flórida. Anos depois, o Robert tirou a própria vida pulando de uma ponte, mas o seu irmão diz que, na verdade, ele caiu dessa ponte. E esses 2 homens pareciam realmente um pouco suspeitos, mas na verdade não fazia sentido eles serem os criminosos, e por isso eles foram descartados da investigação. Eles sequer conheciam o John e não tinham qualquer motivação para o crime. A maioria das pessoas, quando se trata desse caso, acredita que a história inicial do Edward era a verdadeira. Mas como ele era um homem muito manipulável e um pouco fraco, ele foi facilmente manipulado pelo advogado do Michael. E por isso que 2 dias depois dele ter contado toda a verdade no tribunal, ele simplesmente foi lá e falou que estava mentindo. A próxima a dar o seu depoimento no tribunal foi a Marla Scheiner, a pedido da defesa, para que assim lançasse dúvidas sobre a motivação do crime. Perguntaram se ela tinha ido ao baile com o John McCabe naquela época e ela disse que não. Perguntaram também se na época ele tinha se declarado para ela, se ele tinha demonstrado interesse por ela, e ela disse também que não. Antes do julgamento, quando ela foi questionada pela polícia, ela tinha dito que tinha namorado Walter Shelley quando ela tinha 12 anos, 1 ano antes dos fatos. Mas quando ela foi questionada no tribunal, ela disse que achava que, na verdade, só começou a namorar ele depois que o John teve sua vida tirada. Não se sabe por que ela mudou sua história dessa forma, mas de acordo com a irmã do John, possivelmente ela não queria admitir no tribunal, na frente de todo mundo, que ela poderia ter sido a razão pela qual o John teve sua vida tirada. Quando a Marla foi perguntada se o Walter era um homem ciumento, ela disse que sim, que ele era muito ciumento. Eles foram casados por um curto período de tempo e acabaram se divorciando. E a Marla disse que o motivo do divórcio era porque o Walter era uma pessoa muito violenta. E então, o veredito desse julgamento foi que o Michael Ferreira foi considerado inocente. O Bill, o pai do John, estava bem idoso nessa época e ele esperou o resultado do lado de fora do tribunal, porque como ele estava muito doente, ele não podia aguentar fortes emoções. E quando o veredito foi dado, sua esposa saiu para o lado de fora do tribunal e contou a ele. E ele ficou muito mal. Tanto que dias depois, todo esse estresse desse caso, e ainda com o suspeito sendo inocentado, o Bill McCabe não aguentou e acabou falecendo. Pouco antes ele foi internado e quando ele estava nas suas últimas horas de vida, a Evelyn disse para ele ficar em paz, porque ela garantiria que a justiça fosse feita pelo John. E então, em 2 de setembro de 2013, 7 meses após a absolvição do Michael, o Walter Shelley, com então 61 anos, foi a julgamento pelo mesmo motivo. Nesse julgamento foram usadas as mesmas evidências e até as mesmas testemunhas que o outro julgamento. E as testemunhas novamente eram a Marla Scheiner, a detetive Linda e o Edward. Ele então contou que realmente os 3 tinham estado na cena do crime e que ele tinha visto o Michael e o Walter fazer tudo aquilo. A defesa o chamou de mentiroso, mas a promotoria argumentou que o Edward jamais se envolveria em um crime que ele não tinha cometido. Não fazia o menor sentido. Após 2 dias, houve um veredito. A Evelyn ficou do lado de fora do tribunal, porque também ela não estava bem para ouvir outro homem ser absolvido pelo crime contra o seu filho. Mas, finalmente, ele foi considerado culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua por ter tirado a vida do John McCabe. A família do John ficou muito feliz com o resultado e eles disseram que o Bill ficaria extremamente orgulhoso caso estivesse vivo. Mas
Pensando assim, é bem estranho você pensar que tiveram 2 julgamentos com as mesmas informações, provas, evidências apresentadas, e um homem saiu livre e o outro acabou ficando atrás das grades pelo resto da sua vida. Mas foi isso que a justiça acabou determinando sobre esse caso. Pelo menos um deles está pagando pelo que fez. Já o Edward se declarou culpado do crime e, em troca do seu depoimento nos julgamentos, não cumpriu pena na prisão. Uma das primeiras coisas que a Evelyn fez foi ir visitar o túmulo do seu marido e do seu filho, que foram enterrados um ao lado do outro. A Evelyn McCabe faleceu em 12 de agosto de 2016. Mas antes, ela conseguiu ver a justiça ser feita pelo seu filho. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.